Em dezembro de 2024, algo aconteceu na aviação que quase ninguém fora da China percebeu. Um avião elétrico de 4 lugares chamado RX-4E recebeu certificação comercial completa da Autoridade de Aviação da China. Isso significa que ele pode transportar passageiros pagantes legalmente agora, não em 2026, não em 2028, não quando as regras forem definidas. Hoje. Enquanto isso, empresas americanas e europeias gastaram bilhões de dólares nos últimos 10 anos tentando construir exatamente a mesma coisa. Eles ainda estão presos, esperando que os órgãos reguladores terminem de redigir o regulamento. O avião chinês já está voando em feiras aeronáuticas internacionais. Já possui contratos de entrega assinados com clientes reais. E a empresa responsável pelas vendas globais já está construindo uma fábrica no Oriente Médio para produzi-los às centenas por ano. Se você acha isso difícil de acreditar, não está sozinho. Curta este vídeo, pois dá muito trabalho pesquisar e reunir todas essas informações. E aí inscreva-se para não perder as próximas novidades, porque a história completa é ainda mais surpreendente do que parece. A tecnologia dentro deste avião resolve um problema que assombra a aviação há 70 anos. E a forma como foi construído subverte todas as expectativas sobre quem lidera o mundo em voos elétricos. Mas para entender por que isso é tão importante, primeiro você precisa entender o problema que ele está resolvendo. Esse problema tem piorado a cada ano. O velho avião que se recusa a morrer. Se você já esteve dentro de um avião pequeno, era quase certamente um Cessna. O Cessna 182 saiu da linha de produção pela primeira vez em 1956. Acredite ou não, ele ainda é fabricado hoje em dia. São quase 70 anos com o mesmo projeto básico. E para sermos justos, o Cessna 182 é uma aeronave realmente excelente. É confiável, é robusto. Pilotos do mundo todo conhecem seus sistemas como a palma da mão. Você poderia pousar um avião em uma pista de terra em algum lugar distante e encontrar um mecânico que trabalha com motores Lycoming há 40 anos. Estaria de volta ao céu antes do almoço. Esse tipo de reputação não surge por acaso. Mas por trás dessa reputação existe um problema financeiro que só piora. Entre numa concessionária e peça um orçamento para um Cessna 182 novinho em folha hoje. Você vai encontrar preços entre os 550 mil e os 650 mil. É uma quantia enorme para uma aeronave cuja tecnologia de motor praticamente não mudou desde a década de 1950 e os custos não param por aí. A cada hora de voo, o motor Lycoming consome cerca de 53 litros de gasolina de aviação. Aos preços atuais, você gasta quase os 100 só com combustível. Isso sem contar a manutenção, o seguro ou o aluguel do hangar. E tem o próprio motor. A cada 2.000 horas de voo, o Lycoming precisa de uma revisão completa. Isso custa entre os 30 mil e os 50 mil, dependendo das peças e da mão de obra. Some tudo: combustível, manutenção, seguro, taxas, de hangar e todos os outros custos. Você gasta de 150 aos 250 por hora de voo só para manter um Cessna 182 no ar. Agora imagine-se no lugar de alguém que administra uma escola de aviação. Você tem 5 ou 6 aviões voando 6 dias por semana, 4 horas por dia. Antes mesmo de um aluno lhe entregar um centavo, você já está perdendo dinheiro. Você cobra de um aluno talvez de 200 a 300 por uma aula de 1 hora, mas desse valor de 150 aos 250 vão diretamente para a manutenção da aeronave.
Depois de pagar o seguro, os salários dos instrutores e os custos de construção, seu lucro é quase zero. Um reparo inesperado, um aumento repentino no preço do combustível, um aluno que cancela em cima da hora e o prejuízo é seu. E depois há o problema do chumbo. A gasolina de aviação que os Cessnas usam é chamada de Avigás. Ela ainda contém chumbo. Esta é a mesma substância tóxica que foi retirada da gasolina de automóveis há décadas. Em 2023, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA, afirmou que as emissões de chumbo de pequenas aeronaves representam um perigo para a saúde pública. O combustível de aviação é agora o último combustível para transporte nos Estados Unidos que ainda contém chumbo. As alternativas também não são baratas. As opções sem chumbo custam cerca de 30% a mais do que o combustível que substituem. Alguns aeroportos na Califórnia já estão cobrando quase os 7 por galão. Portanto, o custo de voar em um avião tradicional com motor a pistão está aumentando, não diminuindo. Os preços dos combustíveis estão subindo. As normas ambientais estão ficando mais rigorosas. Os aviões estão ficando mais antigos. Algo precisa mudar. O avião elétrico de que estamos falando aqui não consome combustível. Portanto, nenhum desses problemas se aplica a ele. Mas antes de analisarmos seu funcionamento, precisamos entender por que as empresas ocidentais que tentaram resolver exatamente esse mesmo problema ainda não conseguiram certificar seus aviões. Promessas que se quebraram constantemente. A indústria da aviação elétrica no Ocidente está repleta de talentos incríveis. Estamos falando de engenheiros que deixaram seus empregos na NASA, Boeing e SpaceX para perseguir o sonho do voo movido a bateria. Empresas como a Beta Technologies, em Vermont, e a Bay Aerospace, no Colorado, arrecadaram centenas de milhões de dólares. Elas reuniram equipes de designers e programadores brilhantes e, de fato, construíram aeronaves funcionais que decolam e voam. Portanto, esta não é uma história sobre o fracasso ou a falta de habilidade do Ocidente. É uma história sobre o que acontece quando se constrói algo novo, mas as regras ainda não estão preparadas para isso. Veja o caso da Beta Technologies. Eles já voaram mais de 125 mil milhas náuticas em voos de teste. Isso é voo real, em terreno real, não apenas pairando dentro de um hangar. Suas aeronaves são máquinas verdadeiramente impressionantes. No entanto, em 2025, a empresa registrou prejuízos de cerca de USA 745 milhões contra uma receita de apenas os 35 milhões. O modelo commercial de asa fixa da empresa tem como objetivo obter a certificação em algum momento entre 2026 e 2027. A versão de decolagem vertical está prevista para 2027 ou 2028, no mínimo. Até que essas certificações sejam obtidas, todas as aeronaves que operam voam sob o que é chamado de certificado experimental. Termos simples. Isso significa que você não pode cobrar de ninguém para andar nele. Você pode testá-lo, pode exibi-lo, pode deixar pilotos experimentá-lo, mas não pode construir um negócio em torno dele. Agora compare isso com o RX-4E. A Aeronave já possui certificação comercial completa e pode transportar passageiros pagantes legalmente neste momento. Além disso, há a Bay Aerospace. Eles começaram a aceitar depósitos de escolas de aviação por volta de 2018. Seu treinador elétrico de 4 lugares deveria voar até 2021 e ser certificado até 2023. Escolas de aviação de verdade, como a Spartan College of Aeronautics, fizeram encomendas reais. Dinheiro de verdade mudou de mãos. Mas em meados de 2026, o prazo de certificação
havia sido adiado para 2028. As escolas que fizeram depósitos anos atrás ainda estão voando com Cessnas antigos. Ainda estão abastecendo-os com combustível com chumbo. Ainda estão esperando por um avião que foi prometido há 5 anos. A discrepância entre essas duas realidades é enorme, mas isso não se deve à incompetência de ninguém. A certificação aeronáutica é um dos processos regulatórios mais complexos do planeta. A FAA simplesmente não tem pessoal suficiente que entenda de sistemas de propulsão elétrica. As normas para aeronaves elétricas no Ocidente ainda estão sendo elaboradas. A estrutura que permitiria que aviões elétricos operassem rotas comerciais tem sido adiada repetidamente. É um verdadeiro gargalo institucional. É difícil culpar alguém, pois o sistema foi desenvolvido para aeronaves convencionais e não para aeronaves movidas a bateria. Para ilustrar, pense da seguinte maneira: se você inventar um novo tipo de carro, poderá dirigi-lo nas estradas existentes seguindo as leis de trânsito vigentes. Mas, se você inventar um avião com um sistema de propulsão que nenhuma agência reguladora jamais certificou, as normas literalmente ainda não existem. Alguém precisa escrevê-las do zero. A regulamentação da aviação é um processo muito lento, pois todas as possíveis falhas precisam ser analisadas e solucionadas. A equipe por trás do RX-4E nunca enfrentou esse problema. O órgão regulador estava pronto para prosseguir. Essa vantagem por si só mudou completamente o rumo do projeto. Mas eis o que é interessante sobre os gargalos. Enquanto um grupo fica preso, esperando outro, pode já ter encontrado um caminho completamente diferente para o mesmo lugar. E a história de como eles fizeram isso começa muito antes do que a maioria das pessoas imagina. A equipe que ninguém estava observando. A instituição de pesquisa chamada LUGA foi mencionada brevemente no início, mas sua história começou muito antes do RX-4 e sequer existir. Em 2015, esse mesmo laboratório localizado em Shenyang, no nordeste da China, fez algo que deveria ter sido notícia de primeira página em todos os lugares. Eles certificaram o primeiro avião elétrico do mundo. Não se limitaram a construir ou testar um. Obtiveram a certificação completa. Uma aeronave elétrica de 2 lugares, chamada RX-1E, recebeu o certificado de tipo completo da Administração de Aviação Civil da China. Numa época em que as empresas ocidentais ainda mostravam aos investidores desenhos sofisticados e artes conceituais, esta equipe já estava voando com um avião elétrico certificado em missões reais. Aquela primeira aeronave era pequena em qualquer comparação. Tinha capacidade para 2 passageiros alcance limitado e era destinada principalmente ao treinamento, mas era real, era legal e estava voando. Aquilo foi apenas o aquecimento. Nos 9 anos seguintes, a equipe da ELGA aprimorou tudo o que havia aprendido com o RX-1E. Eles construíram sistemas de bateria melhores que armazenavam mais energia e duravam mais tempo. Eles desenvolveram softwares de controle mais inteligentes que gerenciavam o fluxo de energia com muito mais precisão. Aprimoraram suas habilidades de fabricação. Aprenderam a construir estruturas de aeronaves com fibra de carbono, o mesmo material superleve usado em carros de Fórmula 1 e espaçonaves. Talvez tão importante quanto isso, eles construíram um relacionamento amigável em vez de hostil com o órgão regulador da aviação. No Ocidente, a relação entre startups de aviação e órgãos reguladores pode ficar tensa. As empresas querem ir rápido. Os órgãos reguladores querem proceder com cautela e garantir que nada seja negligenciado. Na China, o órgão regulador participou do processo de desenvolvimento desde o início. Eles não apareceram apenas na fase de aprovação. Isso significou que quando chegou a hora de certificar o RX-4E, ninguém foi pego de surpresa.
O órgão regulador já conhecia a tecnologia profundamente, pois havia acompanhado seu desenvolvimento ao longo de 10 anos. O primeiro protótipo do RX-4 voou em outubro de 2019. Nos 5 anos seguintes, 3 protótipos diferentes acumularam mais de 1.200 horas de voo e realizaram 1.800 decolagens e pousos. Trata-se de um programa de testes rigoroso, sem dúvida. Eles voaram em todos os tipos de clima, em diferentes altitudes e com diferentes configurações de carga útil. Levaram cada sistema ao limite e consertaram tudo o que apresentou defeito. Então, em 29 de dezembro de 2024, a Administração de Aviação Civil da China concedeu ao RX-4 um certificado de tipo completo de acordo com o padrão CSR 23. ISO corresponde à certificação parte 23 da FAA para aeronaves de categoria normal nos Estados Unidos. Eis por que isso é tão importante. Não se tratava de um certificado para aeronaves esportivas leves com um conjunto de regras e limitações. Era uma certificação comercial completa. O RX-4 está legalmente autorizado a transportar passageiros pagantes em voos comerciais. Isso faz dele a primeira aeronave totalmente elétrica de 4 lugares do mundo a obter certificação para voos comerciais. Não algum dia, não pendente de revisão hoje. Em abril de 2025, o RX-4 foi apresentado em um salão aeronáutico internacional na Alemanha. A Aeronave ganhou um prêmio de excelência em voo elétrico. Uma empresa chamada Volare Air Mobility, com sede em Hong Kong e responsável pelas vendas globais da aeronave, já havia assinado um contrato para entregar 20 aviões a uma empresa de aviação indiana. O contrato valia os 12 milhões de dólares. Isso equivale a cerca de 600 mil dólares por aeronave, colocando-a na mesma faixa de preço de um Cessna 182 novo. Portanto, pense no panorama geral por um segundo. Laboratório de pesquisa ligado a uma universidade chinesa projetou um avião elétrico. Eles obtiveram a certificação comercial. Apresentaram-no em um salão aeronáutico internacional. Ganharam um prêmio e assinaram um contrato de entrega real com um cliente real. Tudo isso aconteceu enquanto startups ocidentais, apoiadas por centenas de milhões de dólares, ainda aguardam que os órgãos reguladores finalizem a redação das normas. E ainda nem chegamos à parte mais interessante, a escolha de design específica que transforma essa aeronave de uma mera promessa em uma ferramenta verdadeiramente útil. O truque que muda tudo. Vamos analisar o problema físico básico do voo elétrico em termos simples. As baterias são pesadas em comparação com a energia que armazenam. A gasolina de aviação contém cerca de 12.000 watts-hora de energia por quilograma. As melhores baterias de aviação atualmente armazenam cerca de 250 a 300 watts-hora por quilograma. Compare esses números e você verá que a gasolina armazena cerca de 40 vezes mais energia por quilograma do que uma bateria. Essa enorme diferença é o principal motivo pelo qual o voo elétrico é tão difícil. É por isso que tantos especialistas passaram anos afirmando que aviões elétricos jamais funcionariam para algo maior que um pequeno drone. Então, como resolver isso? Projetando a aeronave para usar cada pequena fração de energia da maneira mais eficiente possível. O RX-4 possui asas que se estendem por 13 metros de ponta a ponta. Isso é, na verdade, mais largo que um Cessna 182. Essas
Asas longas têm um propósito claro: reduzir o arrasto, que é a força do ar que empurra o avião para frente. Menos arrasto significa que o avião precisa de menos energia para se manter no ar. Isso significa que a bateria dura mais. Pense nisso como andar de bicicleta. Uma bicicleta de estrada leve com pneus finos rola facilmente em pavimento liso, porque há muito pouco que a faça desacelerar. Uma bicicleta de montanha pesada, com pneus largos e com cravos, exige muito mais esforço na pedalada para atingir a mesma velocidade. A RX-4E é construída como essa bicicleta de estrada. Cada curva e superfície foi projetada para reduzir o arrasto. Dessa forma, a energia limitada da bateria é aproveitada ao máximo. O motor elétrico, fabricado pela empresa eslovena Pipistrel, tem uma eficiência superior a 92% na conversão de energia elétrica em propulsão. Um motor a gasolina tradicional de um Cessna converte apenas cerca de 25% da energia do seu combustível em potência útil. O restante se perde em forma de calor, ruído e vibração. Pare e pense no que isso significa. Um motor a gasolina desperdiça 3/4 da energia pela qual você pagou. O motor elétrico desperdiça menos de 10%. Essa não é uma pequena melhoria, é um nível de eficiência completamente diferente. Mas o recurso que realmente faz a diferença é o sistema de troca de bateria. Quando o RX-4E pousa, o piloto não precisa estacionar e esperar enquanto a bateria carrega. O conjunto de baterias fica em um compartimento de fácil acesso na parte traseira da aeronave. A equipe de solo pode retirar a bateria descarregada e inserir uma bateria totalmente carregada em cerca de 3 minutos. 3 minutos para recarregar completamente a bateria. Pense no que isso significa na prática. Carros elétricos geralmente levam de 30 minutos a 1 hora para uma carga rápida. Os fabricantes de aeronaves elétricas ocidentais tiveram que gastar milhões de dólares instalando estações de carregamento especiais de alta potência em aeroportos, porque seus aviões não podem trocar baterias. O RX-4 e não precisa de nada disso. Tudo o que você precisa é de uma bateria reserva carregando lentamente em uma tomada comum por algumas horas. Durante esse período, o avião está voando com outra aeronave para pistas de pouso remotas em áreas rurais da Índia, comunidades insulares espalhadas pela Indonésia ou cidades montanhosas na Malásia. Isso não é apenas um recurso interessante. É a diferença entre este avião poder operar aqui e este não poder, sem necessidade de modernização da rede elétrica, sem equipamentos especiais de carregamento, sem projetos de construção multimilionários. Agora vamos ao número que mais importa para quem está assinando o cheque. A bateria armazena cerca de 69 kW de energia. Com os preços típicos da eletricidade entre 10 e 15 centavos de dólar por quilowatt, uma carga completa custa cerca de $10. O Cessna 182 consome estes 98 por hora somente em combustível. O custo operacional total anunciado para o RX-4 varia entre os T40 e os T60 por hora. Compare isso com os T 150 aos T 250 do Cessna. Para uma escola de aviação que opera 5 aeronaves, 4 horas por dia, 6 dias por semana. Essa diferença representa centenas de milhares de dólares em economia todos os anos. Mesmo a substituição da bateria, que precisa ser feita após 2 a 4 anos de uso intenso, custa entre 10 e 14 mil dólares. Compare isso com a retífica do motor de um Cessna, que custa entre 30 e 50 mil dólares e ocorre em um intervalo semelhante de 2 a 4 anos.
A bateria é mais barata e trocá-la não significa deixar o avião parado por semanas em uma oficina com um mecânico certificado, jogando com o tabuleiro inteiro. Mas construir um ótimo avião é apenas metade da batalha. Levá-lo às mãos de clientes em todo o mundo exige um conjunto de habilidades completamente diferente. E é aqui que a estratégia por trás do RX-4 se mostra realmente inteligente. A China possui acordos bilaterais de segurança da aviação com a FAA, Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, e com a Agência Europeia para a Segurança da Aviação. Esses acordos permitem que uma aeronave certificada na China passe por um processo de validação mais rápido para obter a certificação em países ocidentais. O país receptor não começa do zero. Ele analisa os dados de teste que a China já aprovou e verifica se algo adicional é necessário para atender às suas normas locais. Portanto, o RX-4E não está excluído dos mercados ocidentais. Ele está em conformidade, respaldado por 5 anos de dados de voo certificados. Mas a empresa responsável pelas vendas globais, a Volar Air Mobility, não está simplesmente esperando que os órgãos reguladores ocidentais ajam. Seu plano é muito mais proativo. Eles estão priorizando a expansão de sua base de clientes em outros lugares. No final de 2024, a Volar Air anunciou uma joint venture com uma empresa de investimentos em Abu Dhabi e a Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos. Estão construindo uma unidade de montagem em Abu Dhabi. A primeira fase tem previsão de inauguração para o início de 2026. A produção aumentará gradualmente para 200 aeronaves por ano ao longo de um período de 5 anos. Pense por que isso é importante. Uma aeronave montada nos Emirados Árabes Unidos não está sujeita às tarifas aplicadas às exportações de tecnologia chinesa. Ela possui a certificação dos Emirados Árabes Unidos e é enviado de um dos centros logísticos mais conectados do planeta. Abu Dhabi está situada no ponto de encontro de 3 continentes. Um avião construído lá pode alcançar mercados na África, Europa e Ásia mais rápido e a um custo menor do que um construído em praticamente qualquer outro lugar do mundo. Além dos Emirados Árabes Unidos, eles assinaram acordos com parceiros de aviação na Malásia e na Indonésia para operações regionais. Também estão buscando contratos para o transporte de peregrinos na Arábia Saudita. Esse é um mercado que gera milhares de voos regionais de curta distância todos os anos. As peregrinações do Hajj e da Umrah trazem milhões de pessoas à Arábia Saudita todos os anos. Muitos desses viajantes precisam se deslocar entre cidades relativamente próximas. Esse é exatamente o tipo de rota curta em que as aeronaves elétricas mostram seu melhor desempenho. Se ao menos uma pequena fração desses voos passar a utilizar aeronaves elétricas, o mercado será enorme. E lembra daquele contrato na Índia, 20 aeronaves no valor de os 12 milhões como uma empresa de aviação indiana. Para um país como a Índia, onde o treinamento de pilotos está crescendo rapidamente e os desafios de infraestrutura são reais, um avião que custa os 10 para abastecer e não precisa de uma estação de carregamento especial, não é um luxo. É uma solução que se encaixa perfeitamente no país. O plano geral fica claro quando se analisa a situação de forma mais ampla. Construir o mercado em locais que já estejam prontos. Coletar milhões de horas de dados reais de voos. Então, quando você entra no processo de certificação da FAA e da União Europeia, você traz um histórico difícil de contestar. Em vez de lutarem primeiro pela aprovação do Ocidente, para depois construírem um mercado, eles inverteram completamente a ordem. Primeiro constroem, depois provam que funciona e, por fim, deixam os dados falarem por si. Esse plano já está funcionando, enquanto as startups ocidentais
ainda tentam convencer os órgãos reguladores o RX-4 e já está voando diante de clientes prontos para fechar negócio. O Cessna 182 não desaparecerá dos céus da noite para o dia. Milhares de aeronaves de treinamento com motor a pistão ainda voam pelo mundo. Elas representam bilhões de dólares em investimentos e décadas de infraestrutura construída. Isso inclui mecânicos que dedicaram suas carreiras inteiras a trabalhar com motores Lycoming. Inclui também fornecedores de combustível, distribuidores de peças e seguradoras cujos negócios dependem da operação contínua dessas aeronaves. Esse ecossistema não desaparecerá num instante. A aviação é uma indústria que muda lentamente. A transição das hélices de madeira para as de metal levou décadas. A transição de cabines abertas para cabines fechadas levou anos, mas o pontapé inicial já foi dado. Uma escola de aviação que estava pensando em comprar 2 novos Cessnas. Agora tem uma alternativa certificada pelo mesmo preço de compra. Isso reduzirá os custos operacionais em mais da metade. Essa opção não existia há um ano. Agora existe, o RX-4, e tem limitações reais, e ser honesto sobre elas é importante. Sua autonomia é de cerca de 162 milhas náuticas com a bateria totalmente carregada. Sua velocidade de cruzeiro é de cerca de 108 nós, o que é mais lento do que um Cessna em velocidade de cruzeiro. Mas o treinamento de voo não precisa de longo alcance. Um voo de treinamento típico parte do aeroporto de origem, pratica manobras em uma área local e retorna. O voo inteiro pode cobrir uma distância de 100 milhas náuticas. Para esses usos, 162 milhas náuticas de alcance não são um problema. É mais do que suficiente. A direção é clara. Quando um avião elétrico certificado estiver disponível pelo mesmo preço de compra que um avião tradicional e custar uma fração do preço por hora para operar, os números falam por si. Se este vídeo mudou a sua forma de pensar sobre aviação elétrica, clique no botão gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo. Assista ao vídeo na sua tela para saber mais sobre o futuro da aviação elétrica. E me diga uma coisa, se você fosse dono de uma escola de aviação amanhã e tivesse que escolher entre um Cessna e o RX-4E, qual você compraria? Deixe sua resposta nos comentários abaixo.